Se você não passou os últimos 20 anos preso numa caverna, provavelmente você já viu e provavelmente você já jogou um PlayStation. Seja o 2, o 3, o 4 ou o 5 se você tiver grana, é impossível não conhecer o console da Sony. Nesse mesmo ritmo, você também conhece a Nintendo. Os caras que criaram Mario, Zelda, Pokémon, Donkey Kong. A real é que as duas marcas, Sony e Nintendo, que hoje são rivais no mercado, fazem parte da história dos videogames e da cultura pop. Mas se eu te falar que o PlayStation da Sony quase foi o PlayStation da Nintendo, e se eu te falar que as duas marcas que hoje são rivais, até metade dos anos 80 eram até amigas. Então senta, que lá vem a história. A gente sempre volta no tempo para começar a história, mas dessa vez a gente precisa voltar um pouquinho mais que o normal. 1889. Por mais bizarro que isso seja, esse é o ano da fundação da Nintendo. Antes de ser a gigante japonesa dos videogames, a Nintendo foi uma marca de produção de cards de baralho, mas foi só em 1960 que a marca entrou para o ramo de eletrônicos. Em 77, a Nintendo lança no mercado o Color TV Game, o primeiro videogame da marca. Lançado apenas em território japonês, o videogame foi um sucesso gigantesco entre os jovens, justamente por seu preço muito mais baixo que os concorrentes, o que fez definitivamente a Nintendo fixar seu ramo na criação de videogames. Nessa época, o CEO da Nintendo era Hiroshi Yamaguchi, e apesar de ser o cara que fez a marca crescer de uma forma imensa, não dá pra se dizer que o cara era muito gente boa. E aos poucos você vai entender o porquê. Do outro lado da história, a Sony vinha crescendo cada vez mais no ramo de eletrônicos. A Sony teve sua fundação depois da Segunda Guerra Mundial e sempre teve o foco na criação de eletrônicos, principalmente no setor de gravação de áudio e de vídeo. Com o tempo, a empresa se tornou uma das maiores no segmento, sendo super requisitada no mercado. Em 83, a Nintendo lançaria no mercado o Family Computer, ou Famicom, como ficou mais conhecido. Sendo um console extremamente avançado para a época, as vendas novamente explodiram no Japão, fazendo com que Yamaguchi pensasse na possibilidade de fazer o lançamento do videogame também nos Estados Unidos. Ele pensou e ele fez. Em 85, o Famicom era lançado em território norte-americano, com um design repaginado e com outro nome, Nintendo Entertainment System, ou NES, ou Nintendinho, como ficou conhecido aqui no Brasil. Assim como no Japão, o Famicom, agora sendo NES, também foi um extremo sucesso. Ou seja, agora a Nintendo tinha um console de sucesso a nível mundial. Todas as crianças do mundo queriam um NES. E o Natal daquele ano foi uma loucura. E uma das crianças que receberam de presente um NES, e no caso era um Famicom porque foi no Japão, foi a filha de Ken Kutaragi. Kutaragi era um engenheiro de software que trabalhava justamente para a Sony na época. Olha aí a coincidência. E passava o tempo livre vendo sua filha jogar um Famicom. Mas algo incomodava o engenheiro. O áudio que os jogos de videogame geravam não agradava Kutaragi. Ele achava que o áudio em 8-bit quebrava a vibe do jogo. E tipo, o cara era engenheiro de software. Ele entendia do negócio. Com o passar do tempo, Ken passou a trabalhar em um projeto particular da criação de um chip de áudio para videogames que emularia o áudio a partir de instrumentos reais, deixando o som mais agradável e mais real. Com a notícia de que o novo console estava sendo desenvolvido pela Nintendo, Ken deu um jeito de apresentar o projeto do chip para a empresa. E eles piraram. Mas aí a gente tinha um problema. Ken Kutaragi era funcionário da Sony e a marca ficou um tanto assim puta com o cara. Enquanto uma parte da diretoria da Sony queria sua demissão, a outra usou desse projeto para iniciar uma negociação com a Nintendo, formando uma parceria para a produção desse chip de áudio para os consoles da marca vermelha. No final, essa parceria deu super certo e o tal projeto do chip de áudio foi colocado no novo console da Nintendo, o Super Nintendo. Essa parceria fez uma lâmpada acender para a Sony num novo mercado.
os videogames. De quebra, a Sony trabalhava em uma nova tecnologia de captação de áudio, o Compact Disc, ou CD. Dessa forma, a Sony poderia entrar no mercado com uma tecnologia que deixaria a produção mais barata do que as dos cartuchos clássicos, fazendo com que as produtoras de jogos economizassem na produção e ainda ganharia com CDs, justamente porque a patente era deles. A Sony ganhava das duas formas. Era só pontos positivos. Nessa época, a mídia de CD já era uma realidade no mercado. As desenvolvedoras de videogames já demonstravam interesse em criar jogos usando essa mídia, justamente por ser muito mais barato que os cartuchos e caber muito mais dados, além de ter uma qualidade igual ou até superior, dependendo das circunstâncias. Entretanto, na Nintendo, Hiroshi Yamaguchi não estava tão interessado em CDs, justamente porque sabia que a patente era da Sony, uma vez que não precisava pagar para ninguém pelos cartuchos. Mesmo assim, muito por pressão desenvolvedoras, muito por causa dos concorrentes, a Nintendo aceitou trabalhar com CDs. E já que tinha uma boa relação com a Sony, justamente por causa do chip de áudio, aceitou trabalhar diretamente em um projeto com eles. Yamaguchi tinha certeza que os CDs não vingariam, como todo mundo estava dizendo. Então, aceitou a proposta de, em vez de criar um console, que fosse feito um aparelho de leitor de mídia de CDs para o Super Nintendo, que ainda estava muito bem no mercado na época. A Sony ganharia pelo desenvolvimento do aparelho e ainda tiraria royalties pelas vendas de CDs. O CEO da Nintendo, que não é lá um cara muito gente boa, depois que viu que a demanda e procura das desenvolvedoras de games por mídias de CD, viu que o acordo não era tão vantajoso para a Nintendo quanto era para a Sony. E daí o velho ficou puto. Depois de tentar renegociar o acordo sem sucesso, a Nintendo entrou em contato diretamente com a Philips, que era a outra detentora dos direitos do CD. A Philips era outra empresa que tinha planos de entrar no mercado de videogames e desenvolvia àquela altura o CDA, o seu próprio console, mas sem muita expressão no mercado. A Nintendo propôs então que cederia os direitos de uso de seus personagens para a Philips, para que ela desenvolvesse os jogos que ela quisesse com os personagens. Em troca, a Philips desenvolveria o leitor de CDs para o Super Nintendo. Bem bacana, Nintendo. Parabéns, muito profissional. Com o novo acordo firmado, a Nintendo precisaria entrar em contato com a Sony, acertar a rescisão de contrato, pagamento de multa, as coisas burocráticas que um contrato cobra. Então, a Nintendo resolveu avisar a Sony, mas da pior maneira possível. A Consumer Electronic Show, ou só CES, é uma feira anual de eletrônicos que acontece nos Estados Unidos desde os anos 50. É tradicional que as empresas de eletrônicos apresentem futuros projetos na feira. E em 91, tanto a Sony quanto a Nintendo estavam confirmadas no evento. A Sony foi a primeira a se apresentar, anunciando oficialmente o lançamento de sua parceria com a Nintendo para um leitor de CDs para o Super Nintendo, o Nintendo PlayStation. Tudo lindo, tudo certo, né? No dia seguinte, era a vez da Nintendo. A empresa subiu ao palco e apresentou seu projeto de leitor de CDs para o Super Nintendo, o projeto Super Disc, em parceria com a Philips. Isso chocou o evento, chocou a mídia na época, chocou os fãs e chocou a Sony, que agora, além de traída, havia sido humilhada mundialmente pela sua até então empresa parceira. A Sony tinha tudo para se vingar na Nintendo da pior maneira possível. Entretanto, ainda tentou um novo acordo com a Nintendo, mas aí a vaca já tinha ido pro brejo. Depois disso, a Sony ainda tentaria uma nova parceria, dessa vez com a Sega, mas que não rendeu muitos frutos e nem teve tanto sucesso. Foi aí que a gigante de eletrônicos percebeu que o sucesso poderia vir dela mesma, se ela lançasse um próprio console. Já a Nintendo, depois de uma série de problemas e atrasos, não levou a parceria para a Philips para frente. Naquele momento, as empresas já focavam seus esforços em futuros lançamentos, e a Nintendo se focou no desenvolvimento do Nintendo 64. A Sony, por sua vez, continuou o projeto que havia lançado lá atrás com a Nintendo. A empresa criou um setor próprio só para videogames, o Sony Computer Entertainment,
Em 94, com o projeto sendo encabeçado justamente por Ken Kutaragi, o cara do chip de áudio lá do começo da história, a Sony lançava no mercado o PlayStation. E essa história acabaria aí, se não fosse a internet. Por décadas, a história da possível existência de um protótipo do PlayStation da Nintendo circulou na internet mais como um rumor e virou até piada. Até que em 2015, Terry Darbold postou na internet que tinha achado nas coisas de seu pai um PlayStation com a logomarca da Nintendo, com um design totalmente diferente e com um controle de Super Nintendo. A internet não acreditou no cara, até que o cara mostrou uma foto. E agora era a vez da internet ficar chocada. Terry explicou que o pai achou o console em uma caixa que arrematou em um leilão de uma empresa que trabalhava e faliu. É estimado que mais ou menos 200 unidades do videogame foram feitas, enquanto a Sony e a Nintendo ainda trabalhavam juntas no projeto. E provavelmente, depois do rompimento da parceria, todas as unidades foram destruídas. Menos uma, a que estava nas mãos de Terry. Em 2020, Terry e seu pai leiloaram o Nintendo PlayStation por $360 mil, quebrando o recorde de item de videogame mais caro já vendido publicamente. E a gente só pode imaginar como ficaria o mercado de videogames hoje se a Nintendo não tivesse dado aquela trairada na Sony 91.